Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto Deus faz para que os homens temam diante dele. O que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O texto começa falando sobre o proveito do trabalho. E dentro de uma concepção talvez progressista, o trabalho é algo penoso, o trabalho é algo que aflige o homem, como aqui é colocado sobre aquele trabalho que é feito sob o sol, debaixo do sol, nesta vida. Mas não foi assim que Deus fez o trabalho. Deus criou o homem para o trabalho. Deus criou o homem para a responsabilidade. O homem deveria assumir, no contexto da criação, no contexto do Éden, assumir a responsabilidade de proteger e guardar e cultivar a terra e trabalhar diante do Senhor. Mas aqui nós temos talvez um questionamento duro sobre que proveito tem então o trabalho do homem, porque o homem tem sido afligido com ele. Havia uma responsabilidade que agora recairia sobre os ombros do homem, quando este então peca contra Deus, de tirar o seu sustento do suor, porque a terra não lhe seria mais propícia. Mas a terra agora também produziria espinhos e abrolhos, a terra promoveria uma dificuldade para que o homem tirasse dela seu sustento. O trabalho não é e nunca foi, portanto, uma maldição. Adão e Eva se puseram debaixo da maldição de Deus por causa dos seus erros. E o trabalho não foi uma dessas maldições, mas a dureza com a qual o resultado do trabalho virá. Isso sim, foi algo que o pecado do homem tornou em maldição. Porque se antes o homem poderia comer livremente de toda a árvore do jardim, agora a terra não lhe seria mais propícia. Contudo, embora o homem não seja mais capaz de encontrar descanso por meio do seu trabalho, uma vez que não tem obras para apresentar, resultados do trabalho para apresentar diante de Deus, o homem tem então somente o resultado do seu trabalho, pela graça de Deus. Essa é uma consciência que nós precisamos ter continuamente. Tudo o que nós temos, até mesmo a oportunidade de trabalhar, de exercer um ofício, é dado da boa mão de Deus, da graça de Deus. Todas as coisas, inclusive a colheita, ou seja, os resultados do nosso trabalho, eles são no tempo e em conformidade com o modo com o qual o Senhor destinou essas coisas para a nossa vida, para a nossa família. E nós precisamos sempre ser gratos a Deus pelo trabalho e pelo sustento de cada dia. Porque apesar da terra não nos ser propícia, apesar de haver suor no rosto para poder tirar dela o nosso sustento, é Deus quem garante o nosso sustento. É Deus quem alimenta os pássaros, os animais e cuida ainda mais daqueles a quem Ele ama. Contudo, o homem não pode fazer do trabalho ou do resultado do trabalho um Deus para si. O homem não pode fazer da sua vida algo que precisa ser moldada em função das coisas que ele quer conquistar debaixo do sol, nesta vida. Não como quem não entendeu o que Cristo diz lá em Mateus, no capítulo 16, verso 26, quando nós temos: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? Então nos ensina sobre o tempo das coisas acontecerem. E então aqui o pregador Salomão, ele vai dizer que ele fez tudo apropriado,
a seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O homem não é capaz de sondar as profundezas do conhecimento de Deus e compreender na totalidade o anseio pela eternidade que há no coração do homem. Esse desejo, aquilo que nos torna um ser religioso, alguém que busca algo que vai muito além das nossas capacidades. E estar na eternidade, o nosso maior tesouro. Deus criou um povo para partilhar com esse povo, partilhar da comunhão que existe na Trindade. E o homem redimido, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela pode viver a perspectiva de uma eternidade não como uma perenidade da desgraça, da maldição, mas uma situação gloriosa de santidade, de redenção, de restauração, de uma vida eterna que vai muito além daquilo que nós experimentamos debaixo do sol. Então, se todas as coisas da nossa vida precisam convergir para a eternidade, também o nosso trabalho, de modo que aquilo que nós exercemos por ofício, por profissão, por ministério, precisa glorificar primeiramente a Deus, servir primeiramente a Deus. E nisso nós vamos estar plantando na eternidade, certos de que o Senhor nos dará, debaixo do sol, tudo o que precisamos, para, em conformidade com a sua vontade, vivermos e desfrutarmos e nos alegrarmos com os resultados do nosso trabalho. Então o pregador diz: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que o homem possa comer e beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Tudo nós precisamos tomar muito cuidado com o resultado do nosso trabalho e de como lidamos com essas coisas. Calvino, ele vai escrever algo profundo sobre isso. Ele vai dizer que a nossa prosperidade é semelhante à embriaguez que adormece as nossas almas. Precisamos tomar cuidado para que a nossa prosperidade não se torne o nosso Deus. Precisamos tomar cuidado para que o resultado do nosso esforço não se torne em si o fim do nosso esforço, quando na verdade ele é apenas algo que nos é acrescentado. Porque o fim do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa dedicação é refletir um caráter cristão que aponta para a glória de Deus e não para o resultado em si. E como diz o verso 14, tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O homem foi criado como um ser essencialmente religioso. É para isso que nós existimos. Para refletirmos os atributos de Deus, para refletirmos as características de Deus e comunicarmos que existe um Deus. E estamos sob a autoridade desse Deus. Vivemos para esse Deus e por meio desse Deus. Então o que nós temos aprendido com isso é que o trabalho não é algo ruim para o homem. Pelo contrário, o trabalho é um meio pelo qual o homem pode glorificar ao seu Deus. Um meio para o qual o homem pode refletir o caráter e os atributos desse Deus. Um meio pelo qual nós temos não somente o sustento da nossa vida, mas podemos abençoar a outras. Moisés ensinou a toda aquela nação no deserto que todo aquele tempo em que eles foram alimentados pelo maná de Deus, que caía do pão que caía do céu, para que eles pudessem aprender que a garantia do seu sustento não está simplesmente na força do seu braço, mas na graça de Deus de conceder a cada um de nós aquilo que precisamos. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar em nossos corações a sua palavra.